Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Caso você não me conheça, meu nome é Pietro Martins de Oliveira, sou professor no ensino superior desde o ano de 2016 e eu trabalho com desenvolvimento de software desde o ano de 2007, beleza? E eu estou aqui hoje para começar a nossa primeiríssima aula do curso de Python. Hoje você vai entender o que é programação e quem sabe já começa aí a botar a sua mãozinha na massa. Vamos lá? Antes da gente prosseguir, por favor, esse canal aqui depende justamente do seu pagamento em forma de like. Então, só rola para baixo aqui esse vídeo, já deixa um like aí. E se você gostar do que você está vendo, por gentileza, comenta aqui nos comentários aqui desse vídeo, porque você vai me ajudar muito a propagar esse tipo de conteúdo, maravilha? Se você ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreva ativando o sininho preenchidinho ali, para você não perder nenhuma das notificações de novas aulas gratuitas que eu lanço aqui toda santa semana. Maravilha? Então vamos lá, sem mais delongas, para a aula em si, começando o nosso primeiro momentinho aqui no Python, beleza? Eu sou o professor Pietro Martins, então eu dou consultoria, eu sou professor, eu dou orientação, eu programo, eu sou coordenador de curso de pós-graduação, já fui coordenador de curso de graduação também, leciono disciplinas de programação desde 2016, enfim, eu tenho algum currículo aqui, alguma experiência para compartilhar contigo, tá? Então, se você estiver em dúvida se vale a pena seguir esse curso adiante, olha, experimenta assistir aí algumas aulas para você ver se realmente você vai gostar de aprender comigo. O pessoal costuma elogiar bastante, diz que a minha didática é interessante aí e faz as pessoas iniciantes aprenderem com mais facilidade, porque eu me coloco no lugar do pessoal que está começando e isso geralmente facilita a didática. Então, vem comigo, vamos lá então. O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver aqui lógica natural, né? A gente entra aqui então na parte de que entender o que é lógica, tá? E é lógico que, para entender lógica, a gente precisa entender o que é linguagem. A gente não consegue, de alguma forma, formalizar a lógica sem antes passar pelo conceito de linguagem. É através da linguagem que a gente, muitas vezes, bota em prática, formaliza, concretiza a lógica em si. Uma vez entendido o que é o mundo natural, da lógica e das linguagens naturais, a gente entra aqui na parte de lógica formal e de linguagens formais. Beleza? Maravilha? Dito isso, a gente pode entrar na parte de lógica de programação e finalmente falar em programar em Python. Maravilha? Show de bola então. Lógica natural. Do que se trata? Muito bem. Então, olha só. Primeiro, as primeiras coisas, tá? Você talvez esteja com interesse de pular esse vídeo, já querer botar a mão na massa, mas olha, recomendo. Fica comigo até o final, mesmo você que já programa há algum tempinho aí, porque às vezes dar um passo atrás é o que você precisa para tomar impulso para conseguir dar 10 passos à frente de uma só vez, tá? Então, olha só, de onde que a gente parte, né? Aonde as coisas começam? Da lógica natural. Então, a gente utiliza a linguagem natural, a linguagem do dia a dia, para se comunicar. E essa comunicação ela tem que ter alguma lógica, tem que fazer sentido para as pessoas, para os elementos, para as entidades que estão conversando, usando a linguagem para se comunicar, tem que fazer sentido as mensagens que estão sendo trocadas. E fazer sentido é pensar que isso é lógico. É sentir que tem lógica no que foi dito e no que foi ouvido, tá? Basicamente, a gente tenta fazer aqui o quê? É um encadeamento de raciocínios coerentes. A gente vai colando uma ideia na outra, a gente vai colando um fato no outro, através da linguagem, explicando o que a gente quer explicar, para que a gente extraia fatos e conclusões. Tudo isso, meus amigos e minhas amigas, de forma muito intuitiva, né? Então a gente usa mais ou menos aqui que um feeling, um sentimento, para entender se os argumentos e a lógica ela está indo por um caminho coerente ou não, para a gente poder se entender, para a gente poder se comunicar e realizar atividades, tarefas, enfim, se relacionar enquanto seres humanos, né? Muito bem. Então a gente parte desse ponto onde as coisas são muito intuitivas, aonde a linguagem é natural, certo? E a linguagem permite que a gente se entenda. Muitas vezes acaba que a gente não se entende, né? Porque um fala uma coisa, o outro entende outra, enfim, o que a gente fala depende da nossa bagagem, o que o outro entende depende da bagagem dele. Muitas vezes a linguagem natural tem alguns pontos de ambiguidade, o que dificulta o entendimento, mas já a gente discute um pouco mais sobre isso. Entendendo que a gente parte desse lugar onde as coisas são naturalmente intuitivas
e que às vezes pode dar certo a comunicação e às vezes não, a gente parte para entender de lógica natural, a gente quer ir para lógica de programação. Então, para a gente ir para a lógica de programação, sair dessa lógica natural, a gente precisa de linguagem formal. Então a gente precisa colocar regras muito bem estabelecidas para que a linguagem fique tão formal quanto possível, a ponto de que não hajam mais ambiguidades lá na frente. A ponto de que todo mundo que bateu o olho, de que ver os símbolos, todo mundo que conseguir, enfim, entrar em contato com essa linguagem formal, todo mundo que tiver acesso a essa linguagem deve entender e interpretar e, enfim, se comunicar usando linguagem formal sem que haja a possibilidade de um não entender o outro. Então a linguagem formal ela coloca regras rígidas para que seja possível que todo mundo se entenda todas as vezes, de forma não ambígua, tá? Basicamente, a gente quer essa linguagem formal para quê? Para instruir as máquinas a resolver problemas. Então, o mundo está cheio de problema, certo? Existem várias aplicações que a gente pode escrever, várias situações que a gente pode resolver utilizando código-fonte, utilizando o que as máquinas têm de melhor, que é a automação. Bacana? Então, a gente basicamente, quando a gente quer usar uma linguagem formal para escrever um programa, para escrever um algoritmo, ou seja, para construir lógica de programação, a gente quer basicamente instruir a máquina. Olha, máquina, execute essa sequência de passos finita e não ambígua para resolver esse problema da forma que eu estou te instruindo, senhora máquina. Tá? E o que a máquina pode fazer? O que a gente pode pedir para a máquina fazer? O que a gente pode instruir a máquina a executar? A gente pode instruir a máquina a realizar entrada de dados, ou seja, a máquina consome dados de entrada, seja o usuário digitando pelo teclado, seja através de uma leitura de dados de arquivos, seja recebendo dados de comunicações de rede, enfim, a máquina está consumindo dados de fora do mundo da máquina para dentro dela. Depois a gente vai criar uma série de comandos, uma série de instruções que vai fazer a máquina processar essas entradas, ok? E no fim, depois que a gente tiver processado tudo isso, depois que a gente tiver instruído a máquina sobre como mastigar e digerir os dados de entrada através do processamento, aí a gente pode fazer a saída de dados, que é mostrar para o usuário quais foram os resultados. Ou imprimindo isso na tela, ou imprimindo isso numa impressora, ou mandando isso para um arquivo, ou mandando isso através da rede para um outro computador remoto, enfim, né? Então, basicamente, o que a gente pode instruir a máquina a fazer é ler dados, processar esses dados e produzir os dados, externalizar os dados, fazer saída de dados. Beleza? Lembre-se disso quando você estiver programando, tá? Muito bem. Então, fazendo uma comparação aqui, né? A lógica natural, para a gente sair da lógica natural e ir até a lógica formal, atingir o estado de formalidade necessário para programar, ok? A gente precisa entender muito bem, então, as diferenças da lógica natural. Então, a lógica natural, quando que ela é coerente? Olha só, vamos usar um exemplo aqui, ó. Todos os humanos são mortais. Eu sou um humano. Então eu posso concluir que eu sou mortal, né? Se todos os humanos são mortais e eu sou humano, eu sou mortal também. Faz sentido essa lógica? Parece fazer, né? Naturalmente a gente entende que faz sentido isso. Agora, apelando de novo para um exemplo aqui, para mostrar para vocês que nem sempre a lógica natural ela faz sentido. Quer dizer, a gente pode construir sentenças usando linguagem natural e naturalmente entender que isso é duvidoso. Então, olha só. Todos os humanos são mortais. Ele não é humano. Ele é imortal. Ora, só porque ele não é humano quer dizer que ele é imortal? Quer dizer, se ele é um cachorro, ele é imortal. Ele não é humano, mas ele é um cachorro. Então, se só os. Quer dizer, não dá, né? Eu não posso concluir que só porque ele não é humano, ele é imortal. Se ele fosse humano, de fato, ele seria mortal. Mas dizer que ele, por não ser humano, sabendo que todos os humanos são mortais, o cara não sendo humano, o indivíduo, o animal, ele é imortal? Isso é duvidoso, né? Então percebam que naturalmente a gente pode construir falácias usando linguagem natural. E isso é perigoso quando a gente quer programar. Por quê? Porque quando a gente está programando, a gente não está preocupado em se comunicar meramente. A gente precisa criar instruções que sejam executadas do jeito que a gente quer, sempre do mesmo jeito. Senão a gente vai ter problemas, né?
Então, olha só, o problema ele surge aí, ó, né? Então, entre lógica natural e linguagem natural, qual que é o problema? O problema é a ambiguidade. O problema é você falar uma coisa e o outro entender outra. E isso acontece com muita frequência quando a gente fala de linguagem natural. Então, olha só, olha essa frase, né? Como vai o cachorro do seu marido? Quer dizer, eu estou falando aqui do animal, o cachorro, ou estou falando do marido que está sendo depreciado, estamos chamando o marido de cachorro, né? Tudo bem que cachorro é um bichinho tão querido, né? Talvez, enfim, talvez o cachorro não merecesse ser chamado de marido. Mas a ideia aqui é a seguinte: existe uma ambiguidade, né? Como vai o cachorro do seu marido? Quer dizer, eu estou xingando o marido ou estou perguntando, estou sendo carinhoso e perguntando da saúde do doguinho do marido, né? Certo? Então, o que a gente faz com essa ambiguidade na linguagem natural? A gente precisa formalizar. A gente precisa bater o martelo e decidir sobre um significado. Quer dizer, a gente precisa convencionar. Quando uma possível situação de ambiguidade aparecer, a gente precisa bater o martelo e cortar arestas, de forma que só uma interpretação seja possível, né? Então a gente precisa formalizar, a gente precisa colocar regras tanto na sintaxe quanto na semântica. E aí a gente entrou em dois conceitos importantes aqui de sintaxe e de semântica, tá? O que é sintaxe? Sintaxe são as regras. Então, no português, por exemplo, apesar do português ser uma linguagem natural, existe uma ortografia, existe toda uma gramática para o português, para que a gente se entenda no mínimo, né? Então, olha só. Geralmente, sentenças em português são feitas de substantivo, verbo, por exemplo, ó, eu sou, e aí geralmente um quantificador ou um adjetivo, né? Eu sou bonito, por exemplo, né? Então, olha só, existe uma ordem, existe uma regra, eu consigo dar nome às coisas, né? Então, essa regra, ou por exemplo também, regras de acentuação do português, a palavra é oxítona, é paroxítona ou é proparoxítona, né? Então, de acordo com as regras, a gente é obrigado a seguir uma sintaxe. A sintaxe é a regra, né? Então, toda palavra cuja sílaba mais forte é a antepenúltima, então aí ela é proparoxítona, né? Então, na programação, quando a gente for formalizar as linguagens de programação, vão existir regras também. Aonde vai ponto, aonde vai vírgula, aonde abre colchete, aonde fecha colchete, aonde abre chave, aonde fecha chave, aonde pode usar o igual, aonde pode usar o sinal de mais, enfim, as regras é a sintaxe, ok? A sintaxe diz o que você pode fazer. Ok? Agora, não adianta só seguir regra, né? Eu preciso dar um sentido às coisas. Então, por exemplo, quando eu falei para você lá que eu sou bonito, a sintaxe disso aqui é, olha só, eu tenho aqui um substantivo, eu tenho aqui um verbo e aqui eu tenho um adjetivo, né? Beleza, essa é a sintaxe. Mas o que eu quis dizer com eu sou bonito? Eu quis dar um sentido, eu quis né, tentando aqui tirar um pouco né, baixando aqui um pouco a humildade, né? Quer dizer, eu sou bonito. Nem sei se sou bonito, não. Eu não me acho tão bonito assim, não, né? Também não me acho feio horroroso, mas não é esse o sentido da coisa. O que eu quero dizer é que, seguindo a regra, perceba que eu consegui transmitir uma mensagem para vocês e essa mensagem ela tem sentido. Quer dizer, eu sou bonito, eu estou tentando quantificar, estou tentando dar uma qualidade a mim mesmo, né? Então, estou tentando, enfim, dar um sentido ao que eu estou falando. Então, as regras é a sintaxe. A lógica, o sentido das coisas é a semântica. Lembre-se dessas definições. Você sempre vai ter que criar coisas sintaticamente corretas, senão o código do Python ele trava. Você vai sempre querer criar coisas, criar código com uma semântica coerente, senão a solução para o seu problema não vai ser bem sucedida. Beleza? Muito bem, então, vamos aqui para a lógica formal, beleza? Já falamos bastante aqui de linguagem natural, de lógica natural. Vamos aqui à lógica formal. Então, lógica formal, sintaxe e semântica. Sintaxe são as regras de escrita bem definidas, já falamos disso. E a semântica é o significado, é a lógica, é a cadência
de lógica que você quer dar àquela sua sentença, ou aquele seu texto, ou aquele seu código-fonte, tá? Então, por exemplo, ó, usando aqui uma linguagem matemática. A matemática é uma linguagem e ela é muito bem formatada. Ela tem uma sintaxe própria e a gente pode dar sentido às coisas através de semântica. Por exemplo, então, ó, eu tenho aqui, ó, a variável A é maior do que B. Imagina que o número A é maior do que o B. Imagina o seguinte, ó, imagina que o A vale 100, tá? Imagine que o B vale 200. Não, perdão. O B vale 50, tá? E o C vale 10. Pronto. Então, olha só. Se eu falo que A é maior do que B, nesse caso, ó, eu estou tendo aqui 100 é maior do que 50, né? Ó, A é maior do que B. E, ao mesmo tempo, isso aqui significa um E comercial, isso aqui significa que a gente está conectando as duas sentenças, tá? Então, as duas coisas têm que ser verdade ao mesmo tempo quando a gente encontra esse E comercial aqui na matemática, tá? Então, olha só, B, que vale 50, é maior do que C, que vale 10. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui, ó? A é maior que B e B é maior do que C. Ora, se A é maior do que B e B é maior do que C, perceba que o A é maior, o B é menor do que o A, mas é maior do que o C, e o C é o menor de todos. Ora, se A é maior que B e B é maior que C, então eu posso concluir que A é maior do que C. Ora, de fato, né? Olha aí, 100 é maior do que 10. Tá bom? Então é possível fazer esse tipo de conexão lógica com a matemática. O que é a sintaxe nessa sentença aqui? A sintaxe é o operador aqui, ó, o sinal de maior, né? Como que eu uso o sinal de maior? Eu tenho que sempre ter um valor à esquerda e um outro à direita, né? Aqui a minha implicação, né? A minha implicação lógica aqui. Então, sintaxe matemática, ela tem uma regra. Uma coisa precisa vir antes da outra e tal. E a semântica aqui? A semântica é que, de fato, eu estou comparando valores, estou comparando três variáveis, A, B e C, e ainda estou conseguindo extrair um significado aqui de que se a condição de que A é maior que B e B é maior que C ao mesmo tempo, então é certo que eu consigo extrair a conclusão de que A é maior que C. Isso é semântica, né? É a lógica por trás de tudo. Como que a gente leria isso aqui? A gente lê isso da seguinte forma. Se A é maior que B e B é maior que C, então A é maior que C. Show de bola? E aí a gente pode falar aqui em linguagem formal. Então a gente quer estabelecer um conjunto de regras para a escrita de texto que tenha um sentido único e inequívoco. Ou seja, quando a gente define uma linguagem formal, a gente cria regras que fazem com que as nossas sentenças, todas sem exceção, sejam não ambíguas, sejam interpretadas sempre do mesmo jeitão pela máquina, ok? Então sempre que um texto for escrito, lido, interpretado, usando uma linguagem formal, sempre, ele gerará sempre o mesmo efeito, o mesmo resultado. Beleza? Maravilha? Linguagens formais que a gente pode listar aqui. Geralmente, quando se começa a programar na faculdade, no ensino superior, geralmente, não é uma regra, mas ensina-se aqui o português estruturado, também conhecido como pseudocódigo ou Portugal. Enfim, é como se fosse a língua portuguesa, com regras bastante estritas, para que essa língua portuguesa pudesse ser interpretada, executada por uma máquina, assim como em linguagens convencionais. Existem outras linguagens de programação convencionais, o C, o C++, o Java, o C Sharp, o PHP, o JavaScript, o nosso Python, tá bom? Então, essas são todas aí exemplos de linguagens de programação, linguagens formais, beleza? Muito bem. E aí, no fim das contas, o que é programar? Então, programar, meus amores, basicamente é o quê? Tá? É você saber o que você pode pedir para a máquina executar. Então, você conhecendo a sintaxe e a semântica que você pode construir com uma linguagem, você vai pedir para a máquina realizar a entrada de dados, ou seja, ela vai consumir dados. Geralmente, isso é feito através do teclado, através do mouse, através de arquivos. Ou seja, nós, usuários, por exemplo, podemos, através do teclado, inserir dados na máquina. A máquina está lendo dados. E isso aqui é o que mais a gente vai fazer, né? A gente eventualmente também vai trabalhar com arquivos lá, mas enfim, é isso, tá? A máquina vai processar esses dados de entrada, maravilha?
Vai processar salvando os dados em memória, às vezes lendo os dados de memória, às vezes escrevendo dados em memória. E isso tudo feito pelo CPU, quer dizer, o CPU, o processador da sua máquina, vai executando instrução a instrução. Tá? E por fim, a máquina vai mostrar dados na tela, mostrar dados na impressora. Certo? Então a máquina vai fazer saída de dados. A máquina vai mostrar os resultados da execução. Beleza? É isso que dá para fazer com a máquina. Tudo bem. Então, meus amores, olha só. O que dá para fazer com Python? Beleza? Com Python, a gente pode usar funcionalidades que já vêm prontas. Tem um monte de coisa pronta, você não precisa reinventar a roda. Você vai querer fazer entrada e saída, ou seja, você vai querer pedir para o usuário inserir dados e vai querer mostrar mensagens para os usuários na tela também. Tá? Você vai querer o quê? Usar variáveis, que são espaços em memória, para guardar informações durante a execução do seu programa. Você vai querer atribuir novos valores a essas variáveis. Você vai querer fazer cálculos matemáticos através de expressões aritméticas. Tá? Você vai poder tomar desvio de fluxo, ou seja, seu código vem. Dependendo de uma condição, ou o código vai para um lado, ou o código vai para o outro. Né? Isso são estruturas condicionais, os famosos comandos if, else. A gente vai ver isso durante o curso. Você pode criar laços, você pode criar estruturas de repetição, que é o quê? A máquina vem. E aí, se ela precisar fazer uma repetição de execução ali, ela fica executando várias vezes um mesmo bloco de comandos até que ela termine e continua a sua execução dali em diante. Né? Ou seja, a máquina pode entrar em laço, entrar em loop e executar várias coisas repetidamente. A máquina tem estruturas de dados nativa, estrutura de dados mais complexa para você salvar dados em memória de forma mais organizada e mais complexa. Tá? E a máquina também tem as funções, que são, entre aspas, subprogramas. Digamos aí que a gente pode criar subprogramas para resolver subproblemas dentro dos nossos códigos. Maravilha? Show de bola? Então, para a gente encerrar aqui, vamos concluir aí lembrando o que vimos nesta aula. Maravilha? A gente viu então o que é lógica natural, a gente estressou aqui o conceito de linguagem natural e como a linguagem natural ela é e pode ser ambígua, tá? Depois a gente viu como a gente elimina essa ambiguidade definindo uma sintaxe e através dessa sintaxe construindo textos, sentenças, códigos, usando uma semântica que permita que a nossa construção tenha lógica, tá? Uma lógica não ambígua. E aí a gente finalizou aqui falando aqui de Python, de programação de fato. Show de bola? Maravilha? Muito bem, então. Na próxima aula, a gente vai ver um breve histórico da linguagem Python. Maravilha? A gente vai ver as características principais do Python, a gente vai entrar no ambiente de programação e, finalmente, a gente vai pôr a mão na massa usando o nosso interpretador Python mais a nossa IDE, o nosso ambiente de programação, que é o Visual Studio Code, tá? Para criar o nosso primeiro programinha, o famoso Hello World. Show de bola? Maravilha, então. Meus amigos, minhas amigas, sempre, sempre, sempre leiam a descrição do vídeo, tá? Porque você pode encontrar na descrição do vídeo o link para você ter acesso aos slides, para você adquirir o certificado desse curso. Esse curso tem certificado para quem faz o curso até o final, tá? Existem exercícios resolvidos que a gente vai estar entregando para quem quiser adquirir o curso completo, tá? Tá no link da descrição aqui. Existem materiais extras, existem vídeos extras aqui também que você pode adquirir que não serão entregues gratuitamente aqui no YouTube. Detalhe, o curso aqui no YouTube é totalmente gratuito, mas existe um material extra que você pode adquirir, link na descrição do vídeo, tá? E se eventualmente tiverem correções, atualizações ou erratas com relação a qualquer aula, na descrição do vídeo da aula também, conforme os erros forem aparecendo e vocês forem comentando, eu corrijo no texto e coloco ali, ó, essa parte aqui estava errada, corrija aí também nas suas anotações. Às vezes acontece, né, gente? Beleza? Maravilha? Show de bola, então. Vamos lá, então. Olha só. Por enquanto, fico por aqui. Gostaria de convidar vocês, novamente, aqueles que não se inscreveram, se inscreva. Comente aqui embaixo aqui, o que você achou dessa aula, se você ficou com dúvidas ou não. E também, deixa o like no vídeo, por favor. Beleza? Maravilha?
Lembrando também aqui o seguinte, se você quiser ser membro do canal, você vai ter acesso às aulas previamente agendadas. Então perceba que aqui sai uma aula a cada alguns dias. Eu não publico o curso todo de uma vez. Se você está chegando aqui no meu canal enquanto o curso não foi totalmente publicado, você tem duas formas de adquirir, de conseguir acesso ao curso por completo. Você pode adquirir o curso por completo acessando o link da descrição, e pelo link da descrição você ganha acesso a todos os materiais que eu acabei de explicar, slides, vídeos extras, você tem lá exercícios resolvidos e muitas outras coisas, tá? Ou você pode optar só por adquirir a condição de membro aqui do YouTube do Professor Pietro. E aí, sendo membro, você não ganha acesso a tudo que eu falei, você não ganha acesso aos exercícios, você não ganha acesso aos slides, é mais baratinho e a única coisa que você ganha é acesso antecipado às aulas gratuitas que já estão agendadas aqui até o fim desse curso. Então, para você não ter que ficar esperando uma aula a cada tantos dias, você pode se tornar membro e ganhar acesso à playlist com todas as aulas previamente publicadas. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fico por aqui, um grande abraço e até mais.